agora, uma vez que a gente conheceu as aparições, as promessas do Sagrado Coração, vamos entender de uma forma ainda mais prática como viver no dia a dia essa devoção ao Sagrado Coração. E a gente vai entender isso a partir da compreensão do que é a entronização do Sagrado Coração nos lares. Então, para quem não está entendendo essa palavra, entronização, de entrar. O que é isso? De onde surgiu isso? Bom, um sacerdote, um jovem sacerdote católico, o padre Mateu Crowley, que era um peruano, no início do século passado, por volta de 1905, bem no início do século passado, ele foi diagnosticado com uma grave moléstia do coração. E ele estava desenganado, assim, ele ia morrer. O que ele fez? Ele resolveu ir até Paray, na França, na capela onde aconteceram essas aparições a Santa Margarida ali séculos antes. Então ele foi lá na capela das aparições do Sagrado Coração. Com que intenção? Com a intenção de entregar, oferecer a vida dele para Deus, já que ele tinha aquela doença, ele estava ali com os tempos de vida contado, foi lá fazer a oferta, o sacrifício, né, da sua vida para Jesus, para o Sagrado Coração de Jesus. Ele que estava com uma moléstia no coração. Quando ele estava lá ajoelhado rezando na capela, ele recebeu uma graça extraordinária, assim, ele sentiu uma comoção indescritível em todo o seu ser e levantou dali completamente curado. Então ele recebeu uma graça de uma cura física ali, da doença que ele tinha. Só que essa não foi a maior graça que ele recebeu, porque quando ele foi curado dessa forma extraordinária ali, naquele momento em que ele recebeu toda essa comoção interior, ele se levantou e saiu dali com um desejo ardente de propagar o amor de Jesus pelo mundo todo. Então, a maior graça que ele recebeu ali foi essa infusão de apostolado, sabe? Dessa vontade esse ardor apostólico de levar o amor de Jesus pelo mundo. Então ele levantou dali assim, quero que o mundo inteiro conheça esse amor que eu experimentei aqui. E aí naquele dia mesmo, à noite, ele estava ali fazendo a sua hora santa, ou seja, ele estava adorando, fazendo uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, novamente a presença do Santíssimo Sacramento. Então ele estava ali adorando ao Santíssimo e enquanto ele estava fazendo essa adoração, nessas meditações, ele teve uma clareza interior muito grande de como ele faria para propagar esse amor de Jesus pelo mundo. Então, ele começou a ter uma série de clarezas ali naquela meditação. A primeira coisa que ele teve foi uma certeza interior muito grande de que o grande crime do nosso mundo, do mundo moderno, estava sendo a expulsão de Jesus das famílias. Então, Jesus Cristo estava sendo expulso do centro da família e da sociedade. Então, ele tomou consciência de que o nosso grande crime do nosso tempo é expulsar Deus do mundo, da sociedade, dos lares. E aí, ao mesmo tempo que ele tomou essa consciência, ele também concluiu de que a solução para esse mal era conquistar cada família, uma a uma, pelo Sagrado Coração de Jesus. Através dessa entronização, ou seja, de fazer com que o Sagrado Coração, representado numa imagem, adentrasse nos lares e fosse solenemente proclamado como Senhor daquela casa. E que aquela família fosse particularmente exortada a viver essa devoção e assim entregar de fato a sua vida a Jesus Cristo. Então, ele bolou ali uma cerimônia para se fazer nos lares, né? Uma cerimônia de consagração daquela casa, daquela família, ao Sagrado Coração de Jesus. E ele, inclusive, bolou ali uma oração de consagração bem específica, como ela deveria ser, e todo o roteiro aí dessa entronização. Então, o que ele fez? Foi até o Papa, que no momento era Grande Santo, São Pio X, e pediu autorização para poder propagar essa devoção dessa forma.
E São Pio X não só autorizou, como ordenou que ele difundisse por todo mundo essa devoção. Faz todo sentido. A conclusão do Padre Mateu foi de que foi o quê? Ele esclareceu ali, ele pegou a essência do crime do mundo moderno e quis combater de uma forma muito pontual. E São Pio X é o grande denunciador da heresia do modernismo e o grande combatedor aí. Enfim. Então, claro que ele ficou super feliz e viu ali claramente a inspiração de Jesus, do Espírito Santo, e ordenou que ele fosse por todo mundo, aprovou a fórmula de consagração da entronização do Sagrado Coração de Jesus. E então, bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre como que funciona essa cerimônia de entronização, tá? Porque lembre-se que eu falei lá no começo do vídeo que um dos meus objetivos é que você queira fazer essa cerimônia de entronização na sua casa, não só com os seus aspectos exteriores, mas em tudo que ela acarreta. Bom, na prática, a cerimônia, a ideia é fazer o seguinte. Primeiro, a pessoa tem que ter uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Pode ser um quadro. E ela tem que separar um lugar de honra da casa. Um lugar principal da casa onde vai estar aquela imagem, aquele quadro do Sagrado Coração, com a intenção de distinguir aquele lar como um lar cristão. E mostrar que Jesus, ele é um membro daquela família ali e ele é o Senhor, ele é o rei, ele reina naquela casa. E aí a gente já começa a se aproximar do sentido do reinado de Cristo na sociedade. Então, primeiro, separar um lugar de honra na casa, que é o lugar onde vai ficar exposta constantemente e para ser venerada todos os dias a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Beleza. Definir onde vai ser, ok. Já tenho a minha imagem, ok. Agora é o seguinte, agora a gente tem duas opções. O ideal dessa entronização, o ideal é que ela seja feita por um sacerdote, que ele conduza essa cerimônia. Mas não é impossível que seja feita por uma outra pessoa que não seja sacerdote. Ok? Na impossibilidade de ter um sacerdote para ir fazer essa entronização, faça um leigo, mas não deixe de fazer. Mas tente um sacerdote faça. Bom, se for um sacerdote, vai fazer o quê? Deixa para abençoar a imagem lá com o sacerdote no momento da entronização. Se não, ela tem que ser abençoada antes. Então a gente vai preparar um altar, que não é o lugar onde ela vai ficar exposta. Vamos preparar, pode ser próximo, enfim, vamos preparar um altar mesmo. Um lugar, forrar ele com uma toalha bonita, colocar a imagem ali, colocar flores, vela, colocar um recipiente com água benta. Ok. Então a família inteira daquele lar se ajoelha diante da imagem na frente desse altar. Se o sacerdote estiver presente, ele vai fazer a bênção da imagem, ele já abençoa a casa também e os membros daquela família, né? E vai se utilizar da água benta, enfim. Depois dessa bênção, se ela for ocorrer, todos de pé diante da imagem rezam a oração do credo, fazem a sua profissão de fé. Rezam a oração do creio em Deus Pai aí. Bom, a pessoa que estiver presidindo a cerimônia, seja ela o sacerdote ou não, nesse momento, após tá todos ali, enfim, a oração do credo, vai relembrar brevemente ali, e isso é muito importante, que isso é fundamental. A eficácia dessa devoção, dessa entronização vai ser proporcionada à disposição do coração das pessoas que estão vivendo essa devoção, porque não é um sacramento. Certo? Ele não vai agir ex opere operato. Então, é necessário que se entenda o que está fazendo e que seja explicado para as pessoas e que o coração daquelas pessoas seja movido por essa palavra, certo? A entender essa verdade. Então, quem estiver presente na cerimônia vai relembrar o que ela significa, que aquela imagem de Jesus serve para relembrar ali, para mostrar visivelmente que aquele é um lar cristão, que Jesus é o rei daquela casa, que ele é membro daquela família. E recordar aí, sobretudo, não podemos nos esquecer,
recordar da vida cristã que ele, como rei daquela casa, confia que aquela família vai ter. Uma vida cristã de confiança e amor que o Sagrado Coração espera que aquela família tenha. E que ele deve ser o centro de todas as ações que os membros daquela casa vierem a realizar. E eles devem se lembrar constantemente, ao contemplar aquela imagem, de que eles não devem viver para satisfazer os próprios desejos. Esse não é o sentido da vida. E sim para dar glória a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, todos os dias eles devem, ao olhar para aquela imagem, se recordar disso, se recordar das bênçãos especiais, sobrenaturais que Jesus prometeu, das 12 promessas que ele fez aos que venerassem essa imagem. Então, uma exortação de busca pela santidade mesmo, e de referir todos os acontecimentos a Jesus Cristo. E, inclusive, fazer o compromisso de constantemente renovar essa consagração ali diante daquela imagem. E, de preferência, rezando todos os dias à noite juntos, entregando o dia a Deus e renovando aquela vontade, aquela disposição de viver para Deus. Okay? Então, depois de fazer essa exortação, de relembrar as pessoas, de dar essa pequena catequese do que é o centro dessa devoção, que ela deve partir de dentro, essas exterioridades, elas servem para recordar aquilo que está dentro, o verdadeiro significado, que está lá na nossa intenção. E depois disso, todos de joelho, eles vão recitar a oração final, que está lá na sequência das orações da entronização, a oração final de consagração da família ao Sagrado Coração, que essa oração foi aprovada, enfim, por São Pio X lá em 1908. E depois disso ainda tem uma oração que é feita pelos falecidos daquela família, porque todos os membros da família são incluídos, ninguém fica de fora, os vivos e os falecidos. E depois disso, o chefe daquela família vai pegar a imagem do altar e colocar ela no lugar de honra que foi designado para ela. Depois que ela foi colocada já no lugar que ela deve permanecer, eles rezam juntos a oração de ação de graças. E em agradecimento e honra à Virgem Maria, rezam a Salve Rainha. Se o sacerdote estiver presente, ele dá a bênção. E depois o ideal é fazer também um certificado de entronização ao Sagrado Coração, do Sagrado Coração, um certificado com a data em que os membros da família assinam, para colocar ali perto do quadro, um lugar de honra, para que esses sinais visíveis recordem aquela casa quando as coisas estiverem difíceis, do que eles se dispuseram a viver, certo? Que sirvam para poder recordar dessa necessidade de viver, de amar o Sagrado Coração de Jesus, de viver para ele. Então, essa é a cerimônia, uma cerimônia muito bonita de entronização. Então, minha ideia é que você, tendo visualizado aí tudo isso, tenha vontade de fazer isso na sua casa, para te ajudar a viver essa devoção. Bom, esse apostolado que o padre Matthew Crowley fez se espalhou pelo mundo todo. Ele virou o apóstolo do Sagrado Coração. E as conversões que começaram a acontecer são inúmeras. Eu quero ler uma aqui, só para ilustrar.